Senhoras e senhores, boa tarde. Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares às mesas, a fim de darmos início à nossa programação vespertina. Aos congressistas que nos acompanham virtualmente, muito obrigada pela companhia das senhoras e dos senhores. Reiniciando as atividades técnicas deste evento, assistiremos em instantes à palestra intitulada Mudando Perspectivas, um novo ponto de vista sobre a adjuvância no câncer de mama. Já ao palco, a presidente dos trabalhos, doutora Goldete Priskunik. Já estou no caminho, né? Arrasou! Até amanhã eu chego ao 100%. Até amanhã já está falando em Yiddish, tem razão. Já vou treinando, mas vamos nós. Convido ao palco a nossa palestrante, doutora Ana Caroline de Sobral Patu. Nossa convidada é oncologista do Real Hospital Português, oncologista do Hospital das Clínicas e oncologista pelo Hospital Sírio-Libanês, preceptora da Residência de Oncologia do Hospital das Clínicas e do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. Para a sua saudação, a nossa insigne convidada, com a palavra, doutora Goldete. Bom, os presentes, os ausentes, os virtuais, os digitais, os tiktokers, os instagrammers, toda a população, que agora a gente tem que falar tudo, né? Todos, todas e todes. Oh, meu Deus, eu tenho que me habituar às modernidades do mundo atual. Espero que tenham feito um bom almoço. E nós vamos agora tratar de um assunto importante, que são mudanças de perspectiva no tratamento do câncer de mama. De novo, câncer de mama? Nós já falamos hoje. Aí que está. Justamente por ser uma patologia extremamente prevalente, uma patologia que assola as mulheres em gênero biológico, por favor, mas que também tem câncer de mama em gênero masculino, que agora precisa tomar cuidado com tudo isso. Não é verdade? Estávamos discutindo no grupo de auditoria que foi pedido um exame, mas que o nome é masculino. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o nome social, né, e o nome da carteira de identidade, vamos dizer assim. E, às vezes, realmente, a pessoa assume uma identidade diferente do gênero biológico que ela nasceu. Então, eu acho que é importante falar em biologia também. E você tem que respeitar essas singularidades do mundo atual. Certo, doutora? Então, por favor, brinde-nos com o seu saber. Obrigada. O púlpito é seu, fique à vontade. Pode deixar aí para a gente ter pergunta depois. Obrigada. Eu acho que é só aqui, né? Só passar aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite nesse simpósio tão importante aí de auditoria em saúde. E a gente vai falar hoje de câncer de mama, como a doutora falou, mudando perspectivas no cenário adjuvante, né? Então, a gente quer, nesse cenário adjuvante, curar mais nossas pacientes, salvar vidas, e, ao mesmo tempo, otimizar recursos, né? A gente precisa otimizar recursos. Deixa eu ver só aqui como é que passa. Eu acho que é para cá, né? Aqui, meus potenciais conflitos de interesse para a aula. Então, a gente tem dois olhares, né? A gente tem o olhar do paciente, né? E a gente tem o olhar do... Eita, espera aí. Eu acho que está passando rápido aqui. Você me ajuda aqui? Que eu acho que passou sozinho. Eu acho que está no automático, Tá, obrigada.
Acho que estava no automático passando rápido. Vou começando, né? Então, a gente tem, né, a visão do paciente, né, que o paciente quer viver mais, quer curar, quer produzir mais, e a gente tem a visão do gestor de saúde, né, em relação que os custos estão aumentando, a população está envelhecendo e a sustentabilidade. Então, a gente tem esses dois olhares, o olhar do paciente e o olhar do gestor de saúde. E a gente tem que equilibrar esses dois olhares, né? E aí, acho que agora vai dar certo. Só no meio, né? Obrigada. Ó, tá vendo? Tá passando. Não sei por que tá assim. Eu estou descontando, doutora. Desconto meus minutos aí. Gente, tecnologia. Então, nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro. Estão me filmando? Brasil inteiro. Para todo mundo. Não sem libras, tá? Só fazendo uma piada aqui. De repente, trava por conta de um TPT. Vocês acham que tem cabimento isso? A gente fala com o mundo. Nós vamos ter palestra internacional hoje. Não é não, dona Helena? Consigo, vamos lá. Então, vamos improvisar aqui, então. Então, falando dessa importância de equilibrar, né, o ponto de vista do paciente e dos gestores de saúde, falando agora um pouco do ponto de vista do paciente, a gente sabe que o câncer de mama, como a doutora falou, hoje em dia é o mais incidente na mulher, né, e um dos que tem maior mortalidade. Tirando o câncer de pele, o câncer de mama hoje é o mais incidente. A gente tem, no biênio de 2023 2025, aproximadamente 73 mil casos por ano, em 2 anos, né? Então, realmente é muito incidente. Então, é uma preocupação de toda a sociedade, né? E também é alta mortalidade. Hoje, a incidência, a gente tem 44 casos a cada 100 mil mulheres, e a mortalidade, 11 casos a cada 100 mil mulheres. Então, por isso que é uma preocupação de todos nós, dessas pacientes que têm essa alta incidência de câncer de mama. Vamos ver agora se dá certo. Então, o que eu tinha falado, né, da perspectiva do paciente, da perspectiva dos gestores de saúde, do coletivo. Então, por que realizar adjuvância no câncer de mama na população de alto risco de recorrência? Porque é uma doença muito incidente, que tem uma alta mortalidade, né? Como a gente falou agora nos números, é uma alta mortalidade. A gente tem vários subtipos de câncer de mama. O principal subtipo é o receptor hormonal positivo, aproximadamente 70% a 75% dos subtipos, é o mais comum, e é o que a gente mais vê na nossa prática clínica, comparado aos triplos negativos, os GR2 positivos. E aí, o que é diferente na mama, né, nesse estádio inicial? A maioria dos diagnósticos de câncer de mama, receptores hormonais positivos, eles têm um diagnóstico inicial, ele é localizado, ele é um estadio 1 a 3. A maioria, né, 9 em 10 mulheres fazem um diagnóstico inicial e tem chance de cura, né? E por isso que a gente tem que oferecer o melhor tratamento para essa paciente. Ao contrário, né, dos outros tumores, né? Ao contrário dos outros tumores que são bem mais agressivos, que geralmente na apresentação já é metastático, pâncreas, rim, melanoma, colo reto, na mama 10% aproximadamente na apresentação inicial, no diagnóstico, é metastático.
Então, realmente, a gente tem que focar nesse cenário de doença em estadio inicial, tumor localizado. E aí, o que a gente falou? Outra característica dos tumores de mama HER2 receptor hormonal possível é que eles recidivam tardiamente, né? Acho que, não sei se tem muito aqui gestor da sala de oncologia, mas esses tumores receptores hormonais possíveis, eles tendem a recidivar com 5 anos. 50% deles recidivam tardiamente. Estudos falam 10 anos, 15 anos. Então, são tumores bem heterogêneos e que a gente vê recidivas mais tardias na prática clínica. A gente vê essas mulheres ter recidivas muito mais tardias, são tumores menos agressivos, mas têm uma recidiva mais tardia. E aí, quando eles recidivam, né, tardiamente, quando eles diminuem essa sobrevida, né? Quando ele tem pacientes que têm metástase linfonodal, metástase óssea, metástase pleura, metástase de fígado, então diminui essa sobrevida. É o que a gente não quer. A gente não quer que esse paciente tenha recorrência à distância, é o endpoint que a gente não quer. Então, diminui muito a sobrevida dessas pacientes quando ela tem uma recorrência. E aí, o que impacta, né? Quando um paciente tem um diagnóstico de uma doença metastática, uma doença à distância, ela impacta muito na qualidade de vida. É um paciente que vai fazer um tratamento de forma crônica, vai usar durante muito tempo o tratamento, então vai piorar muito a qualidade de vida dela, vai ter mais ansiedade, vai ter mais insônia, perda de peso, perda de apetite. Então, todas essas coisas que o tratamento oncológico de um paciente que não é mais curativo nos traz, né, para a paciente. Qualidade de vida piora muito. Então, o que a gente quer no tratamento inicial? A gente quer oferecer o melhor para o paciente, curar o nosso paciente, né, nesse estadio inicial, para que ela não chegue nesse estágio de recorrência e que impacte na sua qualidade de vida. E o que podemos fazer para esses pacientes, né? A gente sabe que o câncer de mama é bem heterogêneo, é um espectro enorme. Então, o que oferecer para essa paciente? Como é que a gente oferece esse tratamento adjuvante? Então, a gente vê o risco de recorrência desses pacientes. Então, pacientes que têm tumores grandes, com muito linfonodo positivo, um grau alto histológico, aquelas pessoas que têm um alto risco maior de recorrência, esse paciente que a gente tem que oferecer a terapia adjuvante com abemaciclib associado com terapia hormonal. É naquelas pacientes que têm mais alto risco de recorrência. É nessa paciente que a gente não quer recorrência precoce, que a gente não quer recorrência à distância. É nessa paciente que tem muito linfonodo, tumor grande e tumores com o grau alto, né? O grau alto. Então, a gente sabe que 1 em 3 pacientes tem metástase linfonodo na apresentação e 1 em 6 pacientes recorrem só com terapia hormonal. Então, a gente precisa oferecer mais alguma coisa a essa paciente que tem um alto risco de recorrência, além da terapia hormonal, que é o cerne do seu tratamento, que é o nosso estudo da adjuvância, que é o Monarch-E, que associou abemaciclib com terapia hormonal. Então, ele está aprovado em todos os guidelines do mundo, né, NCCN, ESMO, essa terapia, o abemaciclib, associada à terapia hormonal, por 2 anos, nas pacientes após cirurgia, após quimioterapia, após radioterapia, nessas pacientes com população de mais alto risco de recorrência. 4 linfonodos, 1 a 3 linfonodos com um grau alto, ou tumor muito grande. Então, está em todos os guidelines aprovados hoje no mundo, né, nos principais guidelines da oncologia. NCCN, ESMO, nos guidelines também internacionais, Canadá, Londres. Os principais endpoints do estudo é sobrevida livre de doença invasiva e sobrevida livre de doença recorrência à distância. Esses foram os principais ganhos do estudo. A gente reduziu aproximadamente 33%. Tanto de doença invasiva, que é o que a gente não quer, que essas pacientes recorram, quanto a distância, que a gente também não quer, porque diminui sobrevida, qualidade de vida. Então, esses foram os principais endpoints do estudo. E, mais uma vez, reforçando, os guidelines é nível de evidência 1, com benefício clínico, que essas pacientes recorreram menos, localmente, à distância. Então, é um endpoint muito importante.
Então, por que não oferecer essa terapia para essas pacientes? O que a gente pensa? Por que a gente não pode não oferecer? Qual seria a justificativa? Uma delas é a gente não tem dado ainda de sobrevida global, né? É um dos endpoints ainda, né? Que está sendo analisado, ainda não está maduro, né? Ainda existe não existe benefício de sobrevida global. Mas qual o problema? No câncer de mama inicial, a gente sabe que é uma doença de curso muito prolongado, né? Para a gente ter essa sobrevida, a gente tem que esperar muitos anos para a gente ter dados de sobrevida, porque a gente sabe que tem recidiva tardia. Então, além disso, tem que esperar muitos anos. É uma doença heterogênea e a gente tem que ter um número grande de participantes para a gente ter esse benefício. Então, às vezes, demora muitos anos. Ao contrário do outro endpoint, que foi o endpoint positivo até agora do estudo, que foi sobrevida livre de doença, a gente precisa de um tempo mais curto, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e, às vezes, até um número menor de participantes. Então, para o câncer de mama inicial, esse endpoint de sobrevida global, eu preciso de muito tempo para poder eu ter esse número de eventos. E, às vezes, eu só olhando a sobrevida global exclusivamente, eu vou retardar o início, assim, oferecer esse benefício a essa paciente, esperando aí muitos anos para ter benefício de sobrevida global. Então, eu acho que a gente tem hoje, que eu vou falar mais na frente, meta-análise, né, que fala que, para câncer de mama inicial, a sobrevida global é igual, é significativo, tem a mesma correlação com a sobrevida livre de doença, na câncer de mama inicial, que é um endpoint eficaz, que pode ser substituído nos primeiros anos aí de follow-up dos estudos, que é o que tem muitos estudos também validam isso, né? A gente teve muitas terapias para outros tumores que foram aprovadas e que o endpoint principal era sobrevida livre de doença, porque a gente tem que esperar muitos anos e deixa de oferecer para esse paciente essa terapia que cura, que salva vidas e que tem todo esse benefício de diminuir risco de recorrência à distância. Esse é um exemplo, né, de um dos tratamentos que revolucionou a oncologia, que é o trastuzumab. Ele é usado para outro subtipo de câncer de mama, receptor HER2 positivo. E ele revolucionou o tratamento dessas mulheres, que está bem documentado hoje na nossa prática clínica, e os dados iniciais na hora de sobrevida global. Ele foi aprovado com sobrevida livre de progressão e só depois de um follow-up maior é que ele teve dados de sobrevida global. Então, mais um exemplo de uma droga que está hoje muito bem aprovada, que salvou muitas mulheres e que, no começo, né, nos anos iniciais, teve benefício só sobre sobrevida livre de doença. Com o passar dos anos, a gente foi vendo que realmente teve benefício de sobrevida global, as mulheres viveram mais com o uso do trastuzumab por 1 ano no cenário adjuvante. Outro exemplo é o tamoxifeno, né, que é o cerne do tratamento do câncer de mama receptor hormonal positivo. Ele foi aprovado em 96, a gente só tinha dado de sobrevida livre de doença. A gente sabe hoje a importância desse bloqueador hormonal no tratamento das mulheres com câncer de mama. Então, foi mais uma medicação que, no começo, só teve benefício de sobrevida livre de doença. Temos muitas drogas, né? Imunoterapia, terapia-alvo, anticorpo conjugado de droga, que também o endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de doença, e que depois, com follow-up maior, tiveram o benefício de sobrevida global. Então, só para ter em mente que câncer de mama é muito difícil, no cenário adjuvante, a gente conseguir sobrevida global com pouco tempo, muitos anos, tem que esperar o número de eventos para a gente ter esse benefício de sobrevida global. Em relação à toxicidade, né? Será que essa toxicidade justifica eu não oferecer esse tratamento para nosso paciente? A toxicidade que a gente vai falar um pouco agora. A gente sabe da segurança hoje do abemaciclib, é uma droga que já está aí, a gente está usando há alguns anos,
Então, o principal efeito colateral é diarreia, que a gente vê na nossa prática clínica, mas geralmente é uma diarreia grau 1 e 2, facilmente manejável, com orientação dietética, sintomáticos. E quando a gente faz a educação continuada do paciente, quando a gente educa, a quantidade de eventos adversos, o grau é muito mais baixo, né? Então, é um trabalho realmente que tem que ter com o paciente de educação mesmo, de explicar que a diarreia ele vai ter e que ele precisa modificar a dieta, usar sintomáticos, hidratação e informar seu médico. Então, a gente está muito mais manejável hoje essa diarreia que a gente tanto fala do abemaciclib. Né? Geralmente é uma diarreia manejável e grau 1 e grau 2. Então, como é que eu falei agora, é uma diarreia que geralmente a gente medica com sintomático. E quando é grau 3, né, quando é um grau mais elevado, geralmente a gente atua rapidamente e a gente consegue reverter essa diarreia e o paciente continua a fazer sua terapia. Lembrar que são 2 anos de abemaciclib junto com a terapia hormonal. Geralmente, essa diarreia ela é nos primeiros 5 meses. Ela é pior nos primeiros 3 meses e depois o paciente vai vindo, modificando a dieta e, geralmente, ele consegue. Nesse estudo, foi pouco o percentual de pacientes que descontinuaram. Foi muito pouco, porque, realmente, a educação continuada com o paciente é muito importante. E a comunicação com o médico e com toda a equipe multidisciplinar. Outro estudo que foi feito é em relação à dose e intensidade, que você reduzir a dose não altera a eficácia dos desfechos de sobrevida livre de doença invasiva em 4 anos. Então, ficar muito tranquilo, se for uma toxicidade limitante, para a gente reduzir a dose. Não tem nenhuma repercussão nos desfechos primários do estudo em relação à sobrevida livre de doença invasiva. Já foi comparado e não teve nenhum detrimento em relação ao tratamento. Qualidade de vida, outro endpoint cada vez mais importante na oncologia, né? Que a gente tem muitas drogas, muitos efeitos colaterais, então, qualidade de vida também não foi detrimental. Os pacientes conseguiram realizar suas atividades de rotina, lembrar que é uma medicação oral e que é mais fácil tomar, né, em casa, então, realmente, também não houve detrimento da qualidade de vida. Então, agora, a perspectiva do plano do sistema de saúde, né? Por quê, né? Em relação ao ponto de vista, por que realizar a adjuvância com a abemaciclib em câncer de mama nas pacientes de alto risco de recorrência? Por que usar do ponto de vista agora do sistema de saúde? A gente falou do ponto de vista do paciente, agora a gente vai falar do ponto de vista do plano de saúde, da gestora de saúde. Então, a gente sabe o custo hoje do tratamento da doença metastática, né? Então, quando o paciente faz a metástase, né, ele vai para o grau estadio 4, o custo aumenta muito, né? Nesse estudo aí, ele aumentou 48 vezes o custo do tratamento no cenário inicial do estadio 1 a 3, comparado com o estadio 4. Então, o custo do tratamento no cenário metastático é muito maior para a gestora de saúde, né? Esse foi outro trabalho também, que foi na Nova Zelândia, que mostrou que esse custo aumentou em 28% em relação ao estadio inicial, das drogas que cada vez mais a gente está tendo acesso, está vindo, né? Drogas orais, anticorpo conjugado droga, e são pacientes que têm utilizado essa medicação por até alguns anos. Então, o custo tem sido muito alto no cenário metastático. Esse outro estudo também dos Estados Unidos também mostrou o custo muito alto quando um paciente tem metástase, né? Quando ele está no estadio 4. Esse custo também ele quadruplica, na verdade, também nesse cenário de doença metastática. Então, a recorrência é um problema, né? É um problema para o paciente, né? Porque é o paciente que não tem mais chance de cura. É um problema também para os gestores de saúde, que seu custo aumenta bastante. Então, tudo que a gente não quer. Então, a gente tenta oferecer um tratamento que ele possa utilizar no cenário adjuvante para a gente não aumentar a chance de cura
e não ter essa recorrência, diminuir esse risco, mais ou menos em 30%. Também tem a questão da alta rotatividade da carteira, né? É outro olhar que a gente tem que ter também para o futuro. Porque a gente sabe que o câncer de mama é a neoplasia mais frequente do mundo. Então, a gente realmente tem que olhar para o câncer de mama e olhar de forma diferente para o sistema de saúde para otimizar os seus custos, né? Essa reflexão aí. Quando a gente olha para o passado, alguns anos atrás, a gente vê a velocidade com que novas terapias estão sendo aprovadas. Alguns anos atrás, eu tenho 15 anos de oncologia, demorava anos para a gente ter uma aprovação na oncologia. Hoje, a velocidade de tratamentos de câncer de mama está todo ano, 2, 3 terapias novas, o paciente tem conhecimento, o médico tem conhecimento e é efetivo, então, é astronômico, assim, o gasto que o sistema de saúde tem nesse cenário metastático, nesse cenário do paciente que é um paciente crônico, que vai usar várias linhas de tratamento para prolongar a sobrevida. Então, eu acho que a gente tem que, essas terapias-alvos que a gente tem hoje, a gente tenta aumentar a sobrevida desse paciente, otimizar os custos com ela, porque realmente são terapias efetivas. Quando o paciente tem aquele alvo, né, ou um CRD oral, ou um ADC, ou imunoterapia. Então, são tratamentos mais personalizados, que uma eficácia inquestionável, mas, ao mesmo tempo, custo, né, que essa questão que a gente tanto fala da sustentabilidade. Então, em conclusão, para o câncer de mama inicial, eu acho que o endpoint de sobrevida livre de doença é um endpoint eficaz, que pode ajudar essas pacientes na incorporação dessa nova terapia. É um tratamento que não teve impacto na qualidade de vida do paciente. A gente teve 33% aproximadamente de diminuição de recorrência à distância. E eu acho que quando a gente reduz recorrência precoce, reduz gastos excessivos e aloca, distribui melhor esses recursos, a gente vai ter mais sucesso nesse desfecho clínico que a gente quer para o nosso paciente e para os gestores de saúde. Essa distribuição de recursos de forma, vamos dizer assim, razoável, assim, sem excessos, sem gastos, né, prevendo. Então, falando de novo do olhar, a gente tem que sempre olhar o olhar do paciente e o olhar dos gestores de saúde, sempre esse olhar coletivo, individual, juntos, para a gente selecionar, não é para todo mundo, é para aqueles pacientes que têm maior risco de recorrência, tumores grandes, com muito linfonodo positivo. A gente tem esse endpoint aí de diminuição de recorrência à distância. Então, a decisão é uma decisão individual. A gente quer curar essas pacientes, oferecer o melhor para nossas pacientes, diminuir custos, porque se você oferece o melhor nesse cenário, você vai diminuir custos no futuro. E sempre ter um olhar individual e coletivo, sempre pensar no paciente e também nos gestores de saúde, para a gente oferecer o melhor para o nosso paciente. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Voltar? Eu gostei muito dessa última tela. Achei que você fez uma provocação muito boa. Essa aqui? A última. A última. Última. Deixa eu ver se eu volto. A provocação... Essa aqui. Essa. Deixa aqui só um minutinho. Olha, em última análise, a decisão é individual. Não tem certo, não tem errado. Oportunizar o tratamento no cenário curativo é a melhor forma de cuidado. Ou seja, temos que prevenir, temos que fazer diagnóstico. Prevenir é mais difícil. Temos que fazer diagnóstico precoce. Então, olha que bonito, né? Melhorar o cuidado, otimizando o recurso do sistema, possibilitando às pacientes com a doença avançada acesso ao melhor tratamento. Então, você está aqui, doutora.
a tua provocação me pegou no momento que eu li, porque ela coloca uma coisa muito interessante, né? Olhando Marileia, que veio da Bahia para cá, eu penso muito na parte mesmo do diagnóstico precoce. A história da saúde crônica, né, Marileia? Eu adoro esse seu termo. Se eu conseguir diagnosticar nas minhas pacientes o câncer de mama inicial, eu tenho cura. Certo? Todo mundo sabe isso, eu tenho cura. Agora, e as que eu não pude fazer isso, eu vou ter a chance de ter mais recurso para o metastático, que eu não gostaria que tivesse, doutora. Eu não gostaria que tivesse. Câncer de mama é uma coisa que me incomoda. Quem estava aqui sabe a história do Halsted, né, que eu não virei mastologista, porque eu não aguentava aquela cirurgia mutiladora, porque eu sou jurássica, né, antigamente era Halsted mesmo, e, ao mesmo tempo, uma patologia feminina que aparece muito. Quem não tem na família paciente que tenha tido câncer de mama? Né? Eu sou judia, de origem ashkenazi, né, e a gente sabe que o BRCA1, BRCA2 aparece muito. Então, assim, quanto mais a gente puder diagnosticar, mais chance a gente tem de curar e mais dinheiro, de uma certa maneira, você tem, não só para a metastática, que eu gostaria que não tivesse, mas para as outras patologias que estão aí e que cada vez mais que aparecem como cobertura. Né? Eu gostaria que você continuasse um pouco nessa ideia mesmo do diagnóstico. Eu acho que é perfeita as suas colocações. Eu acho que o que a gente quer na oncologia realmente é a prevenção, né? É o diagnóstico precoce. A gente não quer que chegue no cenário metastático. A gente evoluiu muito nesse cenário metastático, muito. Muita medicação nova, que a gente tem até conseguido curar até alguns pacientes no cenário metastático. É raro, não acontece, mas a gente tem conseguido, porque realmente as terapias têm evoluído muito. Você consegue uma estabilização. Eu tenho visto pacientes... Muitos anos sem evidência de doença no cenário metastático. Hoje eu não faço mais auditoria, mas faço gerenciamento de apólice de uma grande empresa. E nós temos os casos metastáticos, que é doença crônica. Isso. Estão ali. Exatamente, uma sobrevida aí 5 anos, 6 anos. Mas, realmente, o que a gente quer na oncologia é a prevenção, né? E o diagnóstico precoce para a gente curar e oferecer recursos, né, para o cenário metastático, que a gente está conseguindo cada vez mais prolongar essa sobrevida no cenário metastático. Com qualidade, doutora. Com qualidade de vida. Prolongar o cenário metastático com péssima qualidade de vida, eu tenho lá minhas... Mas aí é foro íntimo, né? Aí é diferente. Eu penso muito em qualidade de vida. Mas isso a gente está vindo cada vez mais na oncologia, qualidade de vida. A gente é um endpoint muito importante para a gente. Porque a gente sabe que é uma doença crônica. Então, é uma coisa que a gente tem visto nos estudos, a preocupação com a qualidade de vida mesmo. Mas tem que ter, você sabe que... Aquela moça, Debinha, você sabe que em 2018 eu fui para ASCO. E, gente, é uma maluquice aquele congresso, é bárbaro, bárbaro. Eu fui como gestora. E foi a primeira vez, em 2018, que a palestra magna do congresso foi para colocar o paciente no centro da atenção. Do centro do cuidado, da atenção. Em 18. Eu olhava para a palestra e falava assim, por que o paciente nunca esteve no centro do cuidado? E não teve. Né? Se a gente para pensar... O paciente nunca teve. Sempre foi uma decisão do médico, uma decisão do estudo, uma decisão do... E ninguém pergunta para o paciente, o que você quer? Né? Como você está? Como você está? Principalmente no cenário metastático. O Stefani, que a maioria conhece, ele sempre conta uma historinha de uma velhinha que veio para o consultório dele com melanoma, uma lesão grande, e ela estava toda acabrunhada, e o filho, não, o que podemos fazer e tal... E aí o Stefani fala, podemos fazer uma radioterapia para melhorar as condições locais para ela viver mais. Diz que nessa hora ela se levanta e falou, e quem quer viver mais, doutor? Eu não quero. Então, assim, né, o pessoal sabe isso. Então, a gente tem que ouvir isso.
pergunta ali, se apresente, meu bem, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina, eu sou de Natal, trabalho com oncologia há 16 anos, na auditoria. Fale alto, mulher. Desculpa. Eu trabalho na Unimed Natal há 16 anos, só na parte de oncologia. Sim. Eu sou especialista e eu queria muito não ter perdido o início da sua aula e queria as suas considerações acerca de duas situações, já que você está falando de adjuvância, né, de prevenção, e que a gente também tem que considerar a necessidade de tratar com eficácia, né? Eu queria que você fizesse suas considerações em relação aos exames de o Mammoprint e o Oncotype, né? Que ele não tem a cobertura obrigatória, e a gente acredito que as outras demais operadoras têm a questão da judicialização acerca desses exames, né? E eu queria, nessa circunstância de diagnosticar melhor, de selecionar quem deve fazer quimioterapia, adjuvante ou não, né? E como esse exame ele é importante para definir, né, tratamento. Queria as suas considerações em relação a isso. E também em relação ao abemaciclib, né, que a cobertura obrigatória na diretriz de utilização da ANS, né, ele fala e deixa dúbio, pelo menos na minha concepção. Ele fala que a cobertura é obrigatória para pacientes com câncer de mama avançado. E eu vi você utilizar essa palavra de doença avançada, não no sentido metastático, mas no sentido de que a paciente tem o comprometimento linfonodal, né? Tem tumores grandes, né? E aí você considera isso como uma doença avançada. Mas a ANS ela tem ela utiliza esse termo de doença avançada como meio que um sinônimo de doença metastática, né? E aí isso gera uma certa dúvida entre muitos oncologistas clínicos que diz não, doença avançada é um tumor grande, um T3, um comprometimento mais de 3 linfonodos e tudo. E aí eu queria ver a sua opinião em relação à questão porque o abemaciclib ele já passou por 2 análises na questão da adjuvância, no cenário da adjuvância, e ele não passou. Foram em 2 cenários ele foi analisado, né, e não passou para o tratamento adjuvante. Eu queria as suas considerações acerca disso também. Só vou te pedir para ser breve, doutora. Obrigada pelas perguntas, Carolina, né, também. Veja, a primeira pergunta, em relação ao Mammoprint e ao Oncotype, realmente eu acho que são testes bem importantes, tá? Para algumas pacientes de alto risco clínico, que poderiam ser poupadas da quimioterapia. Eu acho que eu uso quando a paciente consegue pagar, que, como você falou, não está no rol, né? Não está. Mas eu acho que, para algumas pacientes, é interessante, porque eu tiro ela da quimioterapia, principalmente no cenário da pós-menopausa. Então, eu acho interessante. É um exame muito caro, realmente, que a maioria das pacientes não consegue pagar, porque é muito caro. Mas eu acho bem interessante nesse cenário da pós-menopausa, para a gente tirar ela da quimioterapia, naquelas pacientes que têm alto risco clínico, pelos critérios patológicos, certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Quanto à segunda pergunta, o critério que o estudo leva em consideração são aqueles tumores localmente avançados, com 4 linfonodos positivos, né, entrou no estudo, ou 1 a 3 linfonodos positivos, com
acima de 5 centímetros, grau 3, ou um CAI acima de 20%. Ele não considera como uma doença metastática, ele considera como uma doença localmente avançada, quando tem acometimento de linfonodo. E esse é o cenário do adjuvante, né? E a gente tem 3 estudos num cenário metastático, que é esse cenário que o paciente tem metástase visceral, ou aqueles tumores que é irressecável na apresentação, né? Que ele tem um tumor muito grande e com metástase linfonodal, mas que você não consegue ressecar. Então, este a gente considera doença avançada metastático. Ou tumor grande, com muito linfonodo, que a gente não consegue ressecar, ou metástase visceral. E o adjuvante é aqueles tumores que você opera, faz químio, faz rádio, e tem muita doença linfonodal na patologia. É assim que a gente diferencia na prática. Obrigada. Ótimo, doutora, muito obrigada. Nosso tempo está esgotado. Eu peço desculpas e vamos para a próxima palestra. Obrigada, doutora. Um prazer. Entregando o mimo para a doutora. Obrigada. Então, aquela frase final você use bastante nas suas aulas, viu? Obrigada. Muito boa, muito boa.